Queria agradecer imensamente ao Tribunal de Minas pela generosa acolhida, por ser tão bem recebido aqui, ao desembargador Alberto Vilas Boas, cumprimentar o desembargador Miguel Kfouri, que é uma referência na responsabilidade civil da área médica, citado por mim, desembargador, em várias sentenças. Eu tenho o seu livro na minha biblioteca. E cumprimentar com especial gratidão ao professor Nelson Rosevaldo, que é uma referência na doutrina da reparação civil, da responsabilidade civil do nosso país. Não apenas tem obras fantásticas, mas também, e especialmente, tem a capacidade de aglutinar esses bons doutrinadores pelo país afora, e tem essa propriedade de ser multidisciplinar. Ele tangencia diversas áreas do conhecimento, filosofia, história, sociologia, linguística, enfim, permeia diversas áreas do conhecimento, e eu tenho essa felicidade de estudar a liberdade de expressão. E um cara que estuda sobre humor, não sou engraçado, já digo de antemão, mas um cara que estuda sobre humor, eu tenho que dizer, e até fico um pouco feliz pela palestra da professora Ana Frazão, que já iniciou uma perspectiva um pouco, as palavras dela, de inquietude pelo advento de novas tecnologias, e eu vou aprofundar isso um pouco, eu vou descer ladeira abaixo, porque em matéria de liberdade de expressão, que é a minha área de interesse, eu confesso que eu estou mais perdido do que segue em tiroteio. Então, eu vou tentar, a proposta que eu tenho aqui para esse debate de hoje, para essa discussão, eu vou levar de uma forma muito pouco técnica e mais para trazer questões para reflexão, porque esse é o propósito, ainda mais no momento de crise, né? A gente vive uma crise econômica profunda, uma crise social, uma crise de valores, e agora estamos nos defrontando com uma crise institucional. Aí o Poder Judiciário tem sido chamado para debelar essa crise, ou como última instância para debelar essa crise, e eu não posso garantir que está conseguindo resolver os problemas para os quais nós somos chamados. E isso, em matéria de liberdade de expressão, e é essa a minha aflição, eu quero compartilhar essa minha agonia. Não sei se vocês vão aprender alguma coisa, mas pelo menos eu saio daqui um pouco desabafado. Aproveitando que estou em BH, um amigo meu fez uma piada outro dia, a gente comentando sobre a situação do país, no cenário nacional, e a situação também do mundo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, a última vez que eu contei estava 7-1 contra o Brasil. Então, realmente, a gente achou que o 7-1 era o fim do poço, mas o poço não tem fim. Mas, dito isso, desculpa, gente, é sexta-feira, vocês vão poder depois beber para chorar as mágoas do que eu vou colocar aqui. A minha proposta é fazer um breve panorama do que é a doutrina da liberdade de expressão no nosso ordenamento. Vou fazer uma observação em cima do que o desembargador Alberto Vilas Boas colocou. Várias das palestras que eu assisti também aqui, eu fico me perguntando, puxa, mas será que eu faço certo ou não? Será que eu tenho decidido certo ou não lá na ponta, em primeiro grau? É sempre bom a gente compartilhar conhecimento para poder renovar nossas abordagens. E eu queria trazer essa reflexão, será que os tribunais estão julgando corretamente os litígios que envolvem liberdade de expressão? Será que nós, juízes, desembargadores, os operadores do direito em geral, estamos enfrentando corretamente isso? Essa é a questão que eu me proponho a discutir com vocês. O que envolve um litígio de liberdade de expressão que trate da lei de imprensa? Um esquema muito simplório, mas a simplicidade ajuda a didática. A gente tem um conflito entre direitos da personalidade. Direitos da personalidade da vítima, aquele que se diz ofendido por uma manifestação, por uma notícia ou por uma manifestação da expressão. Então, eu tenho a vítima de um lado e, de outro lado, eu tenho o emissor daquela manifestação ou daquela declaração. Como é que se dá isso? Bom, eu vou me aproveitar dos ensinamentos que já foram dados em palestras anteriores, mas eu tenho aqui um cenário de colisão, e, para isso, o nosso ordenamento está aparelhado a debelar esse conflito, né? Sabemos que há valores constitucionais que entram em colisão,
e valores constitucionais. Eu estou falando de valores constitucionais, de um lado, direitos da personalidade como moral, como honra, intimidade, privacidade, imagem, e, de outro lado, eu estou falando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, os autores mais modernos têm dito, e eu concordo com eles, que liberdade de expressão é, sim, um direito da personalidade. Por quê? Porque se eu tenho o conceito clássico de direito da personalidade como o mínimo indispensável à realização da personalidade, é o mínimo que a pessoa tem que ter para poder exercer e desenvolver a sua personalidade, Cláudio Godoy fala, então eu tenho que garantir a essa pessoa que possa expressar essa sua personalidade. Eu tenho que garantir que essa pessoa possa dizer e participar do debate público. Não é? Então, eu tenho, numa estrutura simplória, de um lado, direitos da personalidade, o que eu vou chamar da vítima, e, de outro lado, eu tenho direitos da personalidade do ofensor, ou da imprensa, ou de quem quer que tenha manifestado aquela expressão. E como resolver isso? E sem me aprofundar muito na parte doutrinária, sem enveredar muito para um aprofundamento doutrinário, mas o fato é que esses pesos, esses valores, em tese, eles deveriam ter, ou devem ter, um peso de igual envergadura. Liberdade de expressão e direito da personalidade. São valores constitucionalmente garantidos e têm igual envergadura. Eu lhes pergunto, num cenário de colisão entre direitos da personalidade e liberdade de imprensa ou liberdade de expressão, esses valores têm igual envergadura? O Supremo diz que não. Aliás, desembargadores, me impressiona quando tratamos em casos que envolvem liberdade de imprensa, como muitos juízes, desembargadores, advogados, enfim, todos aqueles envolvidos no litígio de alguma forma, desconhecem a principal referência jurisprudencial do nosso país em matéria de liberdade de imprensa, em matéria de liberdade de expressão, que é a DPF 130, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que analisou a recepção ou não no nosso ordenamento constitucional da antiga lei da imprensa, a lei de 67, que acabou-se por a maioria de votos entendendo pela não recepção. Mas aquele acórdão é um acórdão supremo. Aquilo lá é o Supremo Tribunal Federal falando sobre um valor constitucionalmente muito relevante. E aquele acórdão, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, mas se não tiveram, procurem ler esse acórdão. Ele é uma referência, ou deveria ser uma referência, é um pressuposto para quem quer entender liberdade de imprensa no nosso ordenamento. E o que diz o acórdão? O acórdão diz que a liberdade de expressão, nas palavras do relator ministro Aires Brito, é um sobrevalor. É um valor que, em abstrato, tem uma densidade muito grande. É um valor que, em abstrato, ele deve ser protegido pela sociedade. E o porquê disso? Porque a liberdade de expressão, ela não é... Quando vocês analisarem um conflito envolvendo liberdade de expressão, vocês não podem pensar tão somente no ofensor e na vítima. Você tem que pensar em quê? Na sociedade. É a sociedade o maior interessado que o fluxo de informações aconteça da melhor forma possível. A liberdade de expressão ela é essencial, ela é pressuposto para qualquer democracia que se preze. A liberdade de expressão, a troca de ideias, de informações, etc., é pressuposto para um Estado que se pretenda sério. Qual que é a doutrina que mais me encanta da liberdade de expressão, que vem do direito norte-americano, lá do início do século XX? Eles falam do mercado livre das ideias. Todas as ideias têm que ser colocadas na mesa. Todas as opiniões, todas as informações, tudo o que as ideias têm que ser colocadas na mesa. Ideias machistas, ideias sexistas, ideias xenófobas. Ninguém pode ser proibido de manifestar
a sua opinião. Por quê? Porque ideias ruins perecerão num debate de contra as ideias boas. É preciso que eu conheça a opinião de um xenófobo ou de um sexista para que eu possa demolir essa ideia com a ideia correta, dizendo, e expor essa pessoa que tem essa ideia negativa. A supressão da ideia, a supressão da expressão, a supressão de qualquer opinião, ela é ruim para a sociedade. Daí porque a censura, e aqui eu estou falando de um conceito amplo de censura, a retirada de qualquer conteúdo é ruim para a sociedade. E as pessoas esquecem disso, as pessoas só pensam, no meu modo de entender, de uma forma binária, na relação entre vítima e ofensor. Aquele que foi ofendido pela manifestação e aquele que emitiu aquela manifestação. Não, não. Nós podemos tratar, sim, da reparação por eventual abuso do direito de informar, por eventual abuso do direito de imprensa. Mas nós não podemos esquecer, de forma alguma, que a supressão daquela informação, que a supressão daquela opinião, que a supressão daquela ideia é ruim para a sociedade. É deletéria para a sociedade. Outro dia veio um processo, eu não deveria falar, mas eu já estou falando, veio um processo para mim, era de um sujeito que teve um entrevero com um porteiro do prédio dele, e porque o porteiro não teria deixado a filha dele subir, enfim, ele se irritou profundamente e acabou descendo na portaria e deu um show, um barraco daqueles lastimáveis. Chamou, enfim, Casa Grande Senzala, como vocês devem imaginar, falou: aqui quem manda sou eu, você abre quando eu mandar abrir, você tem que abrir, quem você pensa que é para não deixar minha filha entrar, enfim. Ele deu um barraco do tamanho lamentável, lamentável. O negócio, alguém estava filmando, filmaram isso e viralizou. Viralizou nas redes sociais, viralizou no Facebook, viralizou no Twitter, viralizou em todas as redes sociais. E esse sujeito que desceu, não o porteiro, quem entrou com a ação foi o sujeito. Ele entrou com uma ação dizendo o seguinte: olha, eu estou sendo ofendido por essa divulgação, por favor, senhor juiz, com base no marco civil da internet, aqui estão todos os posts que estão reproduzindo esse vídeo, por favor, tire essas postagens, porque, afinal de contas, era um momento de... Eu realmente confesso que talvez eu tenha me excedido, então, por favor, tire isso, porque está ofendendo a minha imagem e isso pode prejudicar os meus negócios. E ele entrou com 4 ações, contra 4 provedores diferentes, Facebook, Twitter, enfim, algumas outras 2 redes sociais onde tinha sido divulgado esse conteúdo. E o advogado veio despachar comigo já contente porque os outros 3 juízes tinham dado a liminar para a retirada do conteúdo. A minha assistente fez assim, sabendo que eu jamais tiraria o conteúdo do ar, porque eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, a sociedade tem que ter essa reflexão de que muitas vezes nós tratamos mal os nossos funcionários. Aquilo deixou de ser um problema dele com o funcionário, virou uma reflexão, uma autorreflexão da própria sociedade. Como tratamos os nossos iguais, como nos comportamos. Eu falei tudo isso na decisão, ficou lindo, mas o cara deve ter odiado, por óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que o juiz, os tribunais, não raro, isso é uma queixa, não é só minha, é de todos os doutrinadores de liberdade de expressão, que nós observamos é que o juiz ele fala o seguinte: olha, vale a liberdade de expressão, desde que não haja ofensa à moral do outro, a direito da personalidade, à imagem, etc. E tal. Então, desde que você não viole imagem, intimidade ou a honra de outra pessoa, você pode falar o que você quiser. E não é assim. E não deve ser assim. A liberdade de expressão é tinhosa. É muito fácil você defender a liberdade de expressão que você concorde. Aliás, a liberdade de expressão tem um negócio meio Chico Buarque, assim, né? Quando a gente fala em censura, a gente tem aquela coisa meio baluarte, defendendo contra o Estado opressor e contra a ditadura, apesar de você, aquelas coisas, o censor. Mas não é, gente, mudou. A liberdade de expressão é você tolerar quem pensa diferente de você.
É você pegar aquele teu tio maluco do WhatsApp e ouvir o que ele está dizendo e tentar objetá-lo com uma ideia. O WhatsApp acabou com todas as famílias. Aliás, as eleições e o WhatsApp acabaram com o direito de família. Não há mais família, né? Não há mais família. Num primeiro momento há divórcio, depois não vai ter mais nada. Né? É hecatombe. O que eu quero dizer é que a liberdade de expressão ela é provocativa. Ela realmente ela pode gerar danos. Eu não queria entrar nesse tema, mas eu não resisto, porque o professor Nelson está aqui e ele fala ele é a maior autoridade nas funções da reparação civil, mas um outro ponto que é esquecido, ele é verdadeiramente esquecido pelos operadores do direito em geral, quando tratam de litígios envolvendo liberdade de imprensa, está lá também na DPF 130, que chama-se cláusula de modicidade. Diz ao ministro Aires Brito. Ele fala o seguinte, olha, que a DPF 130 fala mais ou menos é o seguinte, olha, não cabe censura de forma alguma. Então, em havendo lesão a direito da personalidade decorrente do exercício da liberdade de expressão de imprensa, a reação do ordenamento não é combinatória. Você não pode tirar aquela notícia do ar, você não pode impedir a divulgação da notícia. O que você tem que fazer é um juízo a posteriori, calibração temporal, fazer um juízo a posteriori, e aí sim o ordenamento vai reagir de uma forma reparatória, com todos os requisitos que nós conhecemos. Mas ele fala, mas não é só. Na hora de fixar os danos morais contra um órgão de imprensa ou contra alguém que manifeste sua expressão em geral, você também tem que ter cautela na fixação dessa pena. Porque se você carregar na tinta, se você fixar uma indenização expressiva, o que você vai fazer? Ou você vai fechar o órgão de imprensa, ou você vai inibir a tal ponto esse órgão de imprensa para manifestações futuras, você vai estar estimulando uma censura pelo judiciário. Portanto, os litígios envolvendo liberdade de expressão têm essa particularidade. Quando a gente fala aqui em reparação integral do dano moral, a noção do dano injusto, a noção de o ponto tá sempre para a vítima. Aqui não, aqui, pelo menos na forma que eu enxergo e a forma que eu acredito, vocês veem que eu sou um xiita da liberdade de expressão, a luz tem que estar em outro foco. A luz tem que estar na liberdade de expressão, não no interesse da imprensa, não no interesse de quem manifestou a expressão, mas no interesse da coletividade. Estou vendo que na cabeça de vocês já está todo mundo pensando aqui em Telegram, em Intercept, etc. e tal, mas é disso que se trata. É o interesse público. A gente tem que pensar no tráfico das informações. Da forma, você tem que ter mais informação. Para você corrigir uma informação errada, você não tira informação, você põe mais informação, e mais informação, e mais informação. Assim, quem sabe, as pessoas podem se informar e descobrir qual é a melhor verdade. Eu fiz o panorama da DPF 130, mas tem outros vetores que a doutrina coloca, que são realmente muito importantes para nos ajudar a decidir essas colisões de princípios entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Por exemplo, a dicotomia entre fato e opinião. Um fato, ele se sujeita ao crivo da verdade. Portanto, se eu estou mentindo, fica mais fácil de caracterizar violação ou exercício abusivo do direito de informar. Mas uma opinião nunca deve ser sujeita, não pode ser sujeita ao crivo da verdade. Eu estou dizendo que o desembargador Fulano da Silva, ele é corrupto. Isso é um fato. Se eu noticio isso, ou eu tenho que provar o que eu estou noticiando, ou eu tenho que ter fundados indícios de que isso é verdadeiro. Ou eu vou afirmar que o desembargador Fulano de Tal está sendo
acusado, representado ou investigado por corrupção. Isso é um fato. Eu não estou dizendo que ele é corrupto. Eu estou dizendo que a investigação é um fato. Mas se eu disser, olha, eu acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo, não vou falar daqui, fique tranquilo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um tribunal ineficiente, caro, custoso para a sociedade, para o retorno que dá, todos são. Se eu disser isso, o presidente do tribunal ele pode subir nas tamancas, ele pode enlouquecer, mas é uma opinião. A opinião não é sujeita a qualquer tipo de crivo de veracidade ou não. Eu tenho direito de emitir minha opinião. A dicotomia entre fato e opinião. Um outro critério importante é o interesse público, né? São casos bem famosos na doutrina da liberdade de expressão. A princesa Caroline de Mônaco, que estava com a família dela na casa dela, andando a cavalo, e foi retratada por uma publicação do tipo Caras, na Alemanha. Se algum alemão puder me dizer como é que fala Caras em alemão, eu agradeço. Mas numa republicação qualquer, e ela falou, olha, eu tenho direito à minha privacidade, à minha intimidade, e a discussão que se deu na Alemanha era entre o fato de ser uma pessoa pública e o fato dela ter o direito à intimidade. E a discussão que depois foi desenvolvida a diferença entre interesse público ou curiosidade pública. Ela tem o direito de ter a privacidade dela como qualquer outra pessoa. Diferente, talvez, nesse mesmo, trazendo um outro elemento, de uma pessoa que se expõe, uma celebridade que expõe a própria intimidade o tempo todo. Imagine, para pegar um exemplo besta, mas bastante comum, um BBB. Um BBB que namora um outro BBB dentro do BBB. E daí ele sai do BBB, e a gente sabe que só quem esteve no BBB sabe como foi o BBB, mas, enfim, ele sai do BBB e começa a namorar um outro BBB, enfim. Pensem na situação que vocês quiserem, e ele entra com uma ação dizendo, olha, seu juiz, isso aqui é minha intimidade. Eu não posso ter minha intimidade exposta assim. Como não? Você mesmo expôs a sua intimidade. Aliás, a sua intimidade virou um assunto nacional. Se você estava com a fulana de tal ou fulano de tal, enfim. As celebridades talvez tenham um grau de quem fala isso é o Paulo Mota Pinto, que vai falar em São Paulo em outubro. As celebridades têm um grau de proteção da sua intimidade talvez menor do que uma outra, do que um qualquer do povo. Uma pessoa que exerce uma função pública talvez tenha que dar prestação de contas maior do que uma pessoa que não que não exerce uma função pública das suas atividades privadas. Não me interessa saber onde qualquer um de vocês vai jantar hoje, mas talvez se vocês estivessem numa missão oficial no exterior, me interessa saber se vocês vão num jantar num restaurante 3 estrelas Michelin, sendo que a sociedade está pagando. Enfim, há que se pensar nisso. Mas tudo isso para dizer, e já me encaminhando para a ladeira abaixo, que eu prometi no começo da minha exposição, que o ordenamento jurídico tem mecanismos para lidar com o cenário de colisão entre direito à liberdade de expressão e direitos da personalidade, intimidade, honra, imagem etc. Nós temos instrumentos para isso. A pergunta que eu faço nós usamos bem isso? A minha experiência acadêmica diz que não. Os acórdãos, muitas vezes, acórdãos de tribunais estaduais e acórdãos e sentenças de primeiro grau simplesmente ignoram essa prevalência que a liberdade de expressão deve ter por força do interesse social nela contido. Ignora. Felizmente, o STJ tem uma posição mais alinhada ao Supremo, que o Supremo, sim, tem uma postura bastante permissiva à liberdade de expressão, que prestigia de uma forma muito intensa, como foi consagrado na DPF 130, mas em algumas outras oportunidades, por exemplo, naquele julgamento sobre a marcha da maconha, em que as pessoas saíam defendendo o direito ao uso de entorpecente. Isso virou uma celema, porque alguns estados proibiram a marcha da maconha, e o Supremo falou, olha, a pessoa tem o direito de expressar a opinião dela pela liberalização da maconha. Também a questão da biografia não autorizada, em que o Supremo deu uma interpretação conforme no artigo 20 e 21 do Código Civil.
Esse era o quadro que eu daria para vocês, sei lá, até um ano eu estaria confortável em garantir. O Supremo Tribunal Federal, se bater lá, ele vai prestigiar a liberdade de expressão. Hoje, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E eu me sinto tranquilo de falar aqui de uma forma bastante com liberdade, porque até agora a gente tem a liberdade de cátedra, né? A liberdade acadêmica. Não sei se daqui a pouco também isso nós vamos perder. Mas o fato é que a partir do momento que o Supremo instaura um inquérito para apurar fake news contra os seus próprios integrantes, ao arrepio do próprio órgão do MP que oficia no Supremo, a Procuradoria-Geral da República, que disse que é contra o inquérito, que é arquivar o inquérito. Não tem artigo 28 lá, né? É possível. Não sei como é que eles fazem. Quem que vai oferecer a denúncia? O Alexandre de Moraes quem vai oferecer? Enfim, e já me encaminhando para o fim, eu recebi o bilhetinho, estava torcendo para não receber, mas eu recebi. Cartão amarelo, já me encaminhando para o fim da minha exposição, eu tenho muitas dúvidas sobre como o Supremo vai reagir a essas provocações diretas que têm sido feitas em matéria de liberdade de expressão. Tratando agora do caso do Intercept Brasil, me abstendo de falar sobre as consequências eventuais criminais, não só porque não é da minha área de especialidade, enfim, mas não é objeto da palestra, embora adoraria falar o que eu acho do assunto. Mas o fato é que alguém aqui na plateia pode garantir que o jornalista que publicou as informações que são de interesse público, que tratam de uma relação potencialmente promíscua entre o judiciário e os órgãos de acusação, que esse jornalista vai ter garantido o sigilo de fonte, que já nem mais existe, porque parece que já se sabe quem é, ou que esse jornalista, os órgãos de imprensa vão ter garantido o direito de poder publicar matérias desse respeito. Como é que o Supremo vai reagir em relação a isso? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. E é por isso que eu estou tão agoniado, porque esse cenário que... Vocês veem que eu sou um cara entusiasta da liberdade de expressão. E eu podia confiar no Supremo, eu já não tenho essa confiança. E some-se a isso, ou para piorar esse cenário, e eu não vou poder me aprofundar nisso, porque faltam poucos minutos para o fim da minha exposição, ou poucos segundos, na verdade. A tecnologia, como bem explorado pela palestra anterior, pela professora Ana Frazão, ela veio colocar em absoluto cheque tudo isso que eu falei para vocês. O que é a imprensa hoje? Quem que é a imprensa hoje? Qual que é a capacidade que nós temos, como judiciário, de reagir a um meme ou de reagir a um blog que fala que não está tendo, que não tem aquecimento global, que não tem a queimada, na verdade, é feita pelas ONGs, ou que peguem qualquer uma das fake news. As fake news hoje, o principal pilar da doutrina da liberdade de expressão, mesmo nos Estados Unidos, o país que mais se aceita a liberdade de expressão, diz o seguinte: olha, tem que ser verdade. Uma mentira consciente, ela não merece gozar de toda essa proteção que eu falei para vocês, que a liberdade de expressão merece gozar. Se eu minto, eu não devo ter essa proteção frente às ofensas que eu causo. Só que hoje, a palavra pós-verdade, ela foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford. Significa mais ou menos, é algo que é dito e que não há preocupação nenhuma com a veracidade, mas simplesmente com os efeitos que esse fato dito, verossímil, verdade ou não, desencadeia. O primeiro e grande exemplo de fake news, gente, a gente está falando da década de 2010. É agora que está acontecendo. O primeiro grande exemplo de fake news foi o Brexit. Na época do Brexit, viralizou uma informação de que cada semana que o Reino Unido permanecesse na União Europeia,
era um desembolso de 400 milhões de euros. Ou seja, se nós, britânicos, sairmos da comunidade europeia, economizaremos 400 milhões de euros por semana. Essa informação, os dados dizem, os estudos dizem, foi decisiva para aquela pequena diferença de 50 a 48 que deu em favor da saída. Só que, gente, esse dado é mentira. Não tem nenhum embasamento real isso. As mentiras hoje são propagadas e propaladas sem que se tenha menor controle sobre isso. O Trump disse que o Obama ele era do Estado Islâmico e não era americano. As pessoas acreditam nisso. E o sujeito é eleito. Eu não quero politizar a situação, não vou falar de ninguém aqui do nosso país, tá ok? Mas as pessoas são eleitas com base em mentiras. Então não é uma ficção, não é um preciosismo, não é uma coisa badauê e de poliana que eu estou dizendo. O mundo está mudando e nós não temos condições de frear isso. O que eu quero dizer, infelizmente meu tempo já acabou, infelizmente para mim, né? Não para vocês, mas é que o nosso esquema de resolver conflito de liberdade de expressão, ele abarca um universo cada vez menor de situações para as quais o nosso judiciário é chamado. Hoje nós somos chamados para resolver problemas que envolvem WhatsApp, redes sociais, a divulgação instantânea de informações, e nós não temos um aparato doutrinário e jurisprudencial apto a resolver esse tipo de litígio. Por isso que eventos como esse são importantes para chamar a atenção de todo mundo que lida na área, que a gente precisa conversar. A gente precisa refletir sobre o que está acontecendo com a liberdade de expressão. E mesmo que não seja fake news, mesmo que não seja uma situação mais moderna ligada a novas tecnologias, vocês têm que ter em mente que suprimir uma informação, suprimir uma notícia, ou mesmo penalizar aquele órgão de imprensa, você está estimulando ou você está desestimulando o fluxo de informações que é pilar, que é premissa do Estado Democrático de Direito. Espero que o meu desabafo não desanime vocês, eu só estou tentando compartilhar e dialogar numa área que é a área do meu interesse, e eu vejo consternado tudo isso que vem ocorrendo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.